Olá, caro aluno! Faremos agora a segunda parte do nosso vídeo no que diz respeito à prova do ENAD, que será agora em novembro, em relação à formação geral, tratando das questões objetivas. Então, assim, todos os cursos passarão também por essa prova. A primeira parte da prova é a formação geral. São 3 questões de caráter discursivo. Você vai dissertar, você vai escrever, tá? E a outra parte da formação geral são sempre 10 questões testes, de caráter objetivo, que obviamente você vai assinalar qual que é a resposta apropriada para aquela interpretação. Para isso, gente, é assim, o que é importante? Qual é o que é mais importante para você? Leia com atenção o texto. Procure a alternativa que se encaixe propriamente no texto, nas discussões do texto, naquela afirmativa que contém a informação propriamente no texto, tá? E assim, uma outra dica, geralmente as questões, elas vêm na ordem dos assuntos do dia, do cotidiano, e não só do cotidiano social, mas do cotidiano universitário. Tá? Então, o que eu quero que vocês vejam aí é, primeiro, leia o que se pede, atente para a comanda da questão, o que é que a questão está sendo perdida, verificar a questão da imagem, leve em conta o texto de apoio, leve em conta a imagem, ler as afirmações, as alternativas e grifar qual que é a ideia-chave. Nós já veremos isso. Verificar como as alternativas estão unidas à comanda, o que se pede é para assinalar a verdadeira, é para assinalar a falsa, é para assinalar a relação a relação mais adequada, é para assinar a relação que tem a ver com a imagem. Então, assim, verifique qual que é a comanda. Se houver dados nos textos de apoio, considere esses dados, não deixe esses dados de fora, porque eles vão fazer parte da tua interpretação. E cuidado com aquilo que a gente chama de extrapolação. O que é uma extrapolação? É aquela alternativa que está correta, mas não trata do texto. Geralmente a banca coloca uma alternativa que é correta, mas não trata do texto, não está presente no texto. E o aluno vai lá, o candidato vai lá e assinala aquela como a correta. Mas não, nós estamos fazendo a verificação e interpretação do texto e não da tua opinião. Tudo bem? Vamos lá então? Olha lá. Eu vou ler com vocês então esse texto aqui chamado O Plágio, que foi efetivamente uma das questões do ENAD passado. Então, plágio. Plágio, gente, é uma questão, é uma prática, que é muito presente, assim, presente, que eu não gostaria que fosse, é claro, mas assim, que alguns alunos às vezes insistem em praticá-la, que é simplesmente, a hora que você está fazendo um trabalho, você pega de um trecho de um autor, coloca lá para dentro do teu e diz que aquilo é teu. Quer dizer, é como se fosse um roubo intelectual. Eu ainda não comecei o texto, eu só estou explicando o que é plágio, claro, de uma forma geralzona, mas é isso, tá? É pegar uma ideia, nem a ideia propriamente, é pegar realmente a parte ipsis literis daquela parte da informação do autor, ou de um texto de autoria de alguém, e você pega, joga aquilo para dentro do texto sem uma citação, sem aspas, coloca ali para rechear o teu texto como se aquilo fosse teu. Isso é uma prática ilícita, isso é uma prática ilegal e que a universidade não perdoa, porque é um roubo intelectual. Bom, estou explicando o que é plágio. Agora vamos para o texto? Então, plágio é daqueles fenômenos da vida acadêmica, então é importante, a vida acadêmica, a respeito dos quais todo escritor conhece um caso, sobre os quais há rumores permanentes entre as comunidades de pesquisa e com os quais o jovem estudante é confrontado em seus primeiros escritos. Trata-se de uma apropriação indevida de criação literária. Por que é uma apropriação indevida? Porque você vai lá, pega o trecho, rouba o texto e coloca no teu texto. Que viola o direito de reconhecimento do autor e a expectativa de ineditismo do leitor. Por quê? Porque você acha que aquilo é inédito, nossa, que ideia interessante, mas não é teu, é do outro. Como regra, o plágio desrespeita a norma de atribuição de autoria na comunidade científica, viola essencialmente a identidade de autoria e o direito individual de ser publicamente reconhecido por uma criação. Por isso, apresenta-se como uma ofensa à honestidade intelectual e deve ser uma prática enfrentada no campo da ética, porque é ilegal, porque é antiético. Você rouba uma ideia do outro, coloca e diz que é tua, isso é antiético. Na comunicação científica,
o pastiche, que é um gênero, tá? É um gênero, é um tipo de... É uma forma, né? É uma forma de plágio, vamos dizer assim. É a forma mais ardilosa de plágio. Aquela que se autodenuncia pela tentativa de encobrimento da cópia. O copista é alguém que repete literalmente o que admira. O pasticheiro, por sua vez, é um enganador. Aquele que se debruça diante de uma obra e adultera para perversamente aprisioná-la em sua pertença à autoria. Como copista, o pasticheiro não tem voz própria, mas dissimula as vozes de suas influências para fazê-la parecer que é suas. Quer dizer, ele pega as vozes do texto e vai colocando na parede do texto como se aquelas vozes presentes de outros autores fossem a dele. E que, na verdade, é um plágio. Tá? Na verdade, eu disse aí, erroneamente, desculpem, o pastiche não é um gênero, gente. Gêneros são os tipos variados de texto. O pastiche é uma forma de plágio. Tá? É uma técnica de plágio e que deve ser, obviamente, evitada na vida acadêmica. Isso não pode ter. É como se você pegasse as várias vozes dos autores no texto e colocasse tudo ali, fizesse uma costura e dissesse que são tuas. Bom, então o que eu fiz aqui? Na verdade, eu estou conversando, eu estou interpretando as informações que estão presentes dentro do texto. Então, a partir disto, eu preciso, né, responder aí, considerando o texto apresentado, assinale a opção correta. Então, assim, eu tenho que assinar aquela opção que, na verdade, dê conta do texto. Então, primeiro, o plágio é uma espécie de crime e, portanto, deve ser enfrentado judicialmente pela comunidade acadêmica? Não, o texto não trata disso. O texto diz que o plágio atinge a ética, mas não é enfrentado judicialmente. Poderia até ser, mas está escrito isso no texto? Não. Então eu não posso interpretar esta resposta como a correta porque não está presente na informação do texto. A partir do momento que eu digo que eu estou extrapolando. É isso que eu havia dito para vocês. Vocês têm que evitar extrapolação. Quando eu faço interpretação, a interpretação se dá por meio daquilo que efetivamente está escrito no texto. Eu não posso ir além daquilo que está escrito. Então a alternativa A não pode ser, porque judicialmente não está lá em nenhum momento do texto. Tudo bem? Vamos para a letra B. A expectativa de que todo escritor acadêmico reconheça a anterioridade criativa de suas fontes é rompida na prática do plágio. Sim, é rompida. Por quê? Porque o que acontece? Quando eu escrevo um texto, né, eu tenho essa expectativa do que as pessoas vão achar do texto. Né? Tem toda essa expectativa que me reconheçam as minhas ideias a partir do meu texto. Só que isso é rompido por conta do plágio, por quê? Porque já não são mais as minhas ideias, são a ideia dele. A pessoa que lê um plágio, ela não sabe que a ideia não é minha, que a ideia é do outro, ela acha que a ideia é do outro, porque foi roubada. Então, realmente, quebra aí, há um rompimento nessa prática. Né? Então, a expectativa de todo escritor acadêmico reconheça a anterioridade criativa de suas fontes é rompida na prática. Por quê? Porque as pessoas não vão achar que é dele, vão achar que é do outro. E isso há uma quebra nessa expectativa. Então, essa alternativa, sim, ela é própria em relação ao texto. Vamos lá, C. A transcrição de textos acadêmicos, caso não seja autorizada pelo autor, evidencia desonestidade intelectual? Olha, caso não seja, mesmo que seja autorizada, não pode. Você não pode copiar, mesmo que caso não seja autorizada. Não. Tanto seja autorizada ou não seja autorizada, você não pode pegar, ele autorizou e retirar e aí copiar, nada disso. Você quer efetivamente citar um autor, você precisa pegar o trecho e colocar entre aspas, fazer dela uma citação direta. Isso, como alunos universitários, vocês sabem, escrevendo os seus TCCs, os seus artigos, sabem que quando eu pego uma frase, quando eu pego efetivamente um trecho de um texto, quando eu vou colocar no meu texto, aquilo precisa vir entre aspas, chama-se citação direta. Então essa alternativa não dá. Tá? Mesmo caso não seja autorizado, sendo autorizado ou não, não dá. É uma prática desonesta. Tá? Então não pode ser. Tudo bem? D. Pesquisadores
escritores acadêmicos devem ser capazes de construir sozinhos sua voz autoral, a fim de evitar a imitação e repetição que se caracterizam o plágio? Não. Pesquisadores, escritores acadêmicos devem ser capazes de construir sozinhos sua voz autoral. Então, assim, ninguém, gente, a fim de evitar a imitação, o que acontece? Ninguém está dizendo isso. Na verdade, você pode construir, a gente sempre construi os nossos textos, a gente sempre constrói os nossos textos a partir de outros textos. Não é que você efetivamente tem que ficar lá sozinho, a fim de evitar a minha repetição, a fim de evitar a minha imitação, para evitar o plágio, eu tenho que construir sozinho. Não, ninguém, na verdade, quando você está escrevendo um texto, você parte da leitura dos outros textos. Você parte da leitura de outras vozes. Você pode trazer, claro, ninguém parte do nada, a gente parte da leitura do outro. Então, assim, você pode trazer essas ideias para dentro do teu texto, você pode até trazer partes de trechos dos outros, desde que você cite, porque ninguém escreve a partir do nada. A nossa vida ela está embasada naquilo que das várias vozes presentes, né, nos vários textos que nos circundam na sociedade. Então, não dá. Não é que você deve ser capaz de construir sozinho. Não, essa informação não está no texto e essa informação não é verdadeira. Aí, o pastiche se caracteriza por modificações vocabulares? Não, diz lá que é a questão da dissimulação de vozes. Então, a única alternativa plausível, a única alternativa correta aqui é a letra B, que dá conta daquilo que efetivamente está no texto. O outro aqui, uma outra questão, ó, ela leva em conta aqui uma figura, né, em que uma pessoa está lá dentro de uma ilha, né, pensando lá na destruição. Olha lá, ele tá em cima, né, de vários objetos, de vários detritos, destruindo o meio ambiente. Né? Ele está lá e está contribuindo para a destruição do meio ambiente. Né? A partir do momento que a gente aí não tem um pensamento sustentável, não lida com uma forma de preservação do meio ambiente, nós estamos contribuindo para a destruição propriamente do meio ambiente. Então, esta imagem aqui nos leva, é uma imagem que há uma crítica em relação a isso. Tá? O homem sentado lá em cima de detritos. E essa questão aí propriamente da destruição do meio ambiente. Muito bem. Levando em conta esta informação por meio dessa imagem, eu tenho lá, a partir das ideias sugeridas pela charge, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, é um homem lá sentado, né, com uma prática, né, a prática dele é a prática do consumo, né, uma postura não favorável em relação propriamente à questão da sustentabilidade, né, em que não lida diretamente de uma forma interessante, de uma forma favorável, de uma forma adequada com o descarte dos resíduos, e aí por isso que ele está montado lá em cima de vários descartes, e que isso propicia efetivamente, né, a destruição, né, contribui, né, para a destruição do meio ambiente. Então vamos lá. A primeira. Então assim, você perceba aí que tem um conectivo por quê? Será que a primeira afirmação, ela é a causa, e depois ela tem aí a segunda afirmação, ela é a explicação da primeira? Então, a primeira eu tenho a questão, a primeira acepção é a primeira informação, e será que a segunda responde à primeira? Então, vamos lá. Adoção de posturas de consumo sustentável. Então, a adoção de postura é sua prática lá em relação, né, sua postura diante dessa questão do consumo sustentável. Com descarte correto dos resíduos gerados, favorece a preservação da diversidade biológica. Ok. A adoção de postura correta, ela favorece a preservação. Ok. Então, assim, a sua postura em relação, né, de que forma que você vai agir, né, com a questão do descarte, favorece a preservação. Muito bem. Por que refletir sobre os problemas socioambientais resulta em melhoria da qualidade de vida? Percebam que a primeira trata da questão da postura, né, da questão de lidar com essa questão do descarte. Então, isso explica essa questão de lidar com, está ligada à questão da reflexão. Quer dizer, isso explica, então, a adoção de posturas de consumo sustentável favorece a preservação, porque refletir sobre ambientais resulta em melhoria? Não. Na verdade, refletir sobre a questão dos ambientais não está ligado propriamente à questão do descarte. Quer dizer, por quê? Então, como poderia ser correto aqui? A adoção de posturas de consumo sustentável, com descarte correto dos resíduos gerados, favorece a preservação da diversidade biológica. Por quê? O homem,
Ao lidar, por exemplo, com os sacos de lixo, na praia, no mar, ao lidar efetivamente com o descarte, né? Ao lidar, por exemplo, com objetos que ele não se utiliza mais, como, por exemplo, a pilha, onde é que ele vai usar o descarte? De que forma que ele vai usar o descarte? Então, assim, isso não é uma reflexão, isso novamente é porque eu estou mostrando a questão da postura dele. Então, se a primeira é em relação à postura, a segunda, por quê? Né? E a adoção, ela favorece porque o homem tem que ter uma prática, né? Ele tem que ter uma prática favorável a questão da reflexão não tem nada a ver com efetivamente uma não explica a outra. A questão da reflexão não tem nada a ver com a questão da prática. Eu quero que vocês entendam essa relação que está errada. A adoção de uma prática que favorece a preservação, isso acontece porque há uma reflexão. Não há uma reflexão, há uma prática correta. Porque se ele tem uma adoção de postura que favoreceu a preservação, é porque ele teve uma prática correta. Não é que ele simplesmente pensou. Ele poderia pensar, mas não ter uma prática correta. Então, a primeira, como está ligada à relação à prática, então a segunda precisa ter exemplos dessa prática. Por quê? Ele agindo dessa forma, realmente ele contribui para um consumo sustentável. Então vamos lá, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a segunda justificativa correta da primeira não. Porque a primeira está ligada à questão da postura dele em relação aos objetos descartáveis e a segunda em relação à reflexão. Não, se é postura, tem que ser em relação à prática dele. Então, a primeira seria verdadeira, a segunda é falsa, porque uma não costura com a outra. A segunda não explica a primeira. B, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras? Não. C, a asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa? Sim. Sim. Por quê? Porque uma está ligada na outra. Isso, eu quero que vocês entendam que a questão toda aí está ligada ao porquê, que explica. Né? A primeira expõe a informação e a segunda explica a primeira, e não. Se eu tenho uma postura adequada é porque a minha prática é adequada, não a reflexão sobre ela simplesmente. Então a alternativa C está correta. D, a primeira é uma proposição falsa? Não. E, 1 e 2 são proposições falsas? Não. Então, a alternativa correta é a C. Vocês precisam ficar ligados no conectivo. Então, essa questão do porquê. E o porquê a gente sempre cai nas provas do ENAD. Tomem cuidado, assim, será que a primeira explica a segunda? Será que a primeira tem uma relação com a segunda propriamente? Se a primeira está dizendo que tem que ter um descarte correto, é porque a minha prática tem que ser correta, não só em relação à reflexão. Porque em relação à reflexão não pode ser que haja uma costura com a prática. Se o descarte é correto, é porque a prática é correta. Vejam que tem que ter uma costura no próprio campo semântico. As ideias precisam se costurar. Eu não posso apresentar uma ideia e dizer que essa ideia é a explicação da outra que nada tem a ver. Cuidado com essa questão e esse tipo de questão sempre cai no ENAD e com o conectivo porquê, que é uma explicação. E geralmente a segunda não explica a primeira. Tomem cuidado, ok? Vai aí uma dica valiosa. A terceira questão aqui, eu coloquei como quarto, gente, mas é que eu tirei essa quarta questão do ENAD, tá? Mas na verdade seria aí a minha terceira aqui do slide, tá? Então, assim, sobre o conceito de televisão, né? Sobre a televisão, considere a tirinha e o texto a seguir. Então, na verdade, eu tenho aqui os dois personagens e que dizem que, dá a impressão que, né, é o pai e o filho, e eu tenho lá o menino frente à televisão dizendo: eu acho o período curto de atenção da televisão ótimo. Quer dizer, período pequenininho lá de televisão que ele assiste lá. Não está dizendo aí. O período curto de atenção. Ele fica lá prestando atenção naquele período. Ótimo. A meu ver, se algo é tão complicado que não se pode explicar em 10 minutos, provavelmente não vale nem a pena assistir. Nem a pena saber. O meu tempo é valioso. Eu não posso ficar pensando num assunto por minutos de uma vez que eu sou alguém ocupado. Aí o pai, né, ironizando, diz que está sentado aqui há 3 horas. Aí a criança, há 6 pensamentos por minuto. Quer dizer, está ironizando. Quer dizer, então, na verdade, o que acontece? A criança lá, aqui está essa questão do artificialismo, né? Da informação veiculada pelos conteúdos da televisão.
Né? Então, quer dizer, não há hoje, a gente percebe que não há hoje uma reflexão sobre o conteúdo da TV. O conteúdo da TV não te leva a uma reflexão. O conteúdo da TV te leva a informações muito pequenas e a todo momento você tem lá. É como você é embebido de várias informações ao mesmo tempo. Quer dizer, hoje a televisão ela não tem efetivamente esse papel de fazer com que haja um aprofundamento, uma reflexão. Não, ela vai passando de minuto em minuto as informações, de uma forma muito fragmentada. Então é isso efetivamente que está querendo dizer o texto 1. E aí nós vamos para o texto 2. Olha, na verdade é de um trecho, né, de um livro aí da Companhia das Letras, chamado Rede Imaginária, que diz lá: a televisão é esse contínuo de imagens. Então percebam que o texto 2, ele costura com o texto 1. Ó, a televisão é este contínuo de imagens, em que o telejornal se confunde com o anúncio de pasta de dentes, que é semelhante à novela que se mistura com a transmissão de futebol. É tudo misturado no outro, é tudo ligado no outro e é tudo muito rápido. Os programas mal se distinguem dos outros. O espetáculo consiste na própria sequência, cada vez mais vertiginosa de imagens. Quer dizer, onde que está o espetáculo da TV hoje? Na própria imagem. E que efetivamente são veiculados de minuto a minuto para como se a pessoa bebesse daquilo a todo momento, meio que alienada. Com base nos textos 1 e 2, é correto afirmar que o tempo de recepção típico da televisão como veículo de comunicação estimula a... Então, esse tempo rápido, né? Esse tempo rápido que estamos aí, nesse tempo de informações, né? De recepção, aquilo que a gente recebe de informação a todo momento na televisão, ele te leva a contemplação das imagens animadas como meio de reflexão acerca do estado das coisas no mundo contemporâneo trazido em forma de espetáculo? Não leva a uma reflexão. Aliás, ao contrário, leva a você beber das informações de uma forma muito fragmentada e rápida. B. Fragmentação e excesso de informação que evidencia a opacidade do mundo contemporâneo. O que é opacidade? Sem reflexão. O mundo opaco é aquele mundo que é sempre o mesmo, mas sem reflexão, em que você efetivamente parece que está alienado e você só fica bebendo ali daquela informação, claro, com o objetivo do consumismo, com o objetivo de te persuadir a consumir. Geralmente é isso, né? A televisão hoje é isso. Ela te leva a informações, mas o objetivo dela é um consumo imediatista, né? E muitas vezes calcado pela publicidade. Cada vez mais impregnado de imagens e informações superficiais? Sim, as informações são estritamente superficiais. Não há efetivamente uma reelaboração, não há uma reflexão. Simplesmente é como se você comesse imagens e comesse informações a todo momento. Esta me parece ser a correta. Vamos ver a outra? As outras? C. Especialização do conhecimento. Imagina, aqui a gente já pode descartar. Não leva à especialização do conhecimento, porque a especialização te leva a uma reflexão. D. Atenção concentrada do telespectador em determinado assunto, uma vez que os recursos expressivos próprios do meio garantem a motivação para o foco de determinado assunto. Imagina, ao contrário. São vários focos, são determinados vários assuntos fragmentados que te levam a como se fosse comer informações a todo momento. Então não existe uma atenção concentrada. Reflexão crítica do telespectador permite o acesso de sequências de assuntos de interesse público que são apresentados de forma justa posse e que permite o estabelecimento de comparações. Imagina, não tem comparação de nada, são pequenos fragmentos de informações que vai fazendo com que você efetivamente tenha contatos rapidamente. Então não tem nada de criticidade. Então nós temos aí, realmente, a alternativa correta, né? É a alternativa B de bola. Tudo bem? Então, percebam como os textos se conversam e a alternativa precisa conversar com as imagens e com a informação dos textos. A próxima questão, gente, trata da questão do grafite, né? Que foi muito criticado, né? Uma arte, né, que foi muito criticada há tempos, né? Que era vista como uma arte efetivamente de vandalismo, né? Efetivamente ligada a bandidos, assassinos e que nada tem a ver. Então, assim, percebam que novamente o ENAD mostrando uma imagem de um grafite aqui de São Paulo, grafites aqui de São Paulo, mostrando a importância efetivamente do grafite, né? Dessas imagens como arte de preservação cultural. Então, o que o ENAD fez aqui? Ele uniu essa questão, né? Uniu essa imagem com um texto,
né? Chamado aí, tirado de um autor chamado, cuja obra é Planejamento Urbano e Ativismo Social, em que ele diz lá, assim como o break, o grafite é uma forma de apropriação da cidade. Os muros cinzentos e sujos da cidade são cobertos por uma explosão de cores, personagens, linhas, traços, texturas e mensagens diferentes. Olha que interessante essa informação. O sujo e o monótono dão lugar ao colorido, à criatividade, ao protesto. Opa, isso é papel do grafite. Olha outra informação importante para a interpretação. No entanto, a arte de grafitar foi por muito tempo duramente combatida, pois era vista como um ato de vandalismo e crime contra o patrimônio público ou privado, sofrendo por causa disso forte repressão policial. Então, isso é o que era antes em relação propriamente de como as pessoas viam e lidavam com grafite. Hoje, essa situação encontra-se bastante amenizada, pois o grafite conseguiu legitimação como arte, ser legitimado como arte, tal como tem sido reconhecido tanto por governantes quanto por proprietários de imóveis. Então, olha, eu tenho aqui 2 textos, um imagem e o outro trecho de um livro, de uma obra, para poder fazer, então, a interpretação. Vamos lá? Então, está escrito assim, considerando a figura, então, lembram que eu disse, sempre considerar todos os textos, considerando a figura e a temática abordada no texto, avalie as informações. Primeiro, o grafite pode ser considerado uma manifestação artística pautada no engajamento social? Sim, porque isso está lá no texto. Porque antigamente era banditismo. Hoje é preocupação social. Hoje está voltado à questão social. Porque promove sensibilização da população por meio não só de gravuras e grandes imagens, mas também de letras, mensagens de luta e resistência. Opa, esse trecho está no texto. Então, sim, está correto. 2. Durante muito tempo, o grafite foi marginalizado como arte por ser uma manifestação associada a grupos minoritários? Sim, e isso está lá no texto, que eram associados a grupos de bandidos, né? Isso também está lá no texto. Terceiro, cada vez mais reconhecido como ação de mudança social nas cidades, o grafite humaniza a paisagem urbana ao transformá-lo. Sim, torna mais humana, porque é ligado à arte. Isso também, essa informação também está lá no texto. Bom, pensando então a partir dessas 3 acepções, quais são as corretas? A 2, a 3, a 1 e 2, 1 e 3, 1, 2, 3. O que nós vimos aqui, que as 3 estão corretas. Então eu tenho aí a alternativa E. 1, 2 e 3 corretas. Bom, gente, é isso. Eu estou chegando ao final, eu espero aí ter contribuído, né, para que você possa fazer uma boa prova, faça com calma. Leve em consideração todos os textos. No momento da escrita, cuidado, no momento de escrever seu texto, na parte dissertativa, leve em conta a comanda, o que se pede. Faça o texto. Veja se tudo que foi lá, está dentro do texto pedido, efetivamente está na sua resposta. E não se esqueça de opinar. Isso é muito importante, tá? Opinião e a linguagem utilizada, né? Posicione-se a respeito do tema. Em relação propriamente às questões objetivas, assinale aquelas alternativas em que efetivamente as informações estão postadas lá no texto. Leve em conta os textos que foram oferecidos a vocês para que possam fazer a interpretação. E o mais importante, não extrapole. Isso quer dizer, colocar lá, assinalar uma alternativa em que não tenha informação postada nos textos. Ok? Tudo de bom, um grande abraço e até a próxima.